toda a glória seja dada somente ao Senhor, Deus. Peço ao Senhor Deus também que derrama a unção do Senhor sobre a vida do evangelista. Deus, que a palavra, Deus, que for lida aqui nessa noite, seja a palavra que vem direto do coração do Senhor para o nosso coração, Deus. Que nós venhamos ouvir, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, aprender mais da palavra do Senhor e viver também a palavra do Senhor, Deus. Como diz o salmista Davi, que guardou a palavra do Senhor no coração para não pecar contra o Senhor. Que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu agradeço ao Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Bom, eu, Lorival, depois de alguns domingos chuvosos, não pôde estar. Graças a Deus estamos aí. Hoje temos a presença do calmo, sereno e tranquilo. O irmão da Ivone, um dos cofundadores da igreja. Se quiser saber a história da igreja presbiteriana em Virgolândia, está aqui o almanaque em pessoa. Ele é o nosso acervo vivo. Conta toda a história desde a fundação, desde o começo da presbiteriana renovada, né? Bem lá nos tempos remotos, no tempo da brilhantina. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos mantido, porque estamos aqui nessa noite porque alguém trabalhou por essa obra. Amém. Sempre tenho dito isso. Se estamos aqui porque alguém cavou o buraco, alguém veio com a foice, com o machado e cortou as árvores. Porque se não fosse esses homens do passado, essas mulheres do passado, a gente não estaria aqui. Eu estava até conversando com o Calmo ontem, como que era difícil o trabalho nos anos 80 e 90. Eu sou novo, tenho 39 anos, mas eu trabalho na igreja desde a idade do Nicolas. Desde 9 anos de idade, tem 30 anos que eu trabalho na igreja. Já carreguei caixa de som na cabeça, já carreguei palanque na cabeça, já subi com caixa de som morro acima, já andei em todos aqueles valados, aqueles becos lá da nossa cidade. Já cantamos em cima de caminhão, em cima de trio elétrico, e a jornada não é fácil. E hoje, nessa noite, vamos falar um pouco dessa jornada que temos como cristão. Uma caminhada de responsabilidade, uma caminhada que devemos obedecer e andar segundo a lei do Senhor. Não é fácil? Não. Mas é o nosso dever. Alguns dizem assim, o Toniel e Jéssica são dois malucos. A Jéssica é grávida de Nicolas, ela não deixou de tocar o seu violão e o seu teclado. O Nicolas nasceu. Depois de 3 meses, a Jéssica voltou a tocar teclado com o Nicolas no colo dela. Até que os irmãos começaram a ver que o Nicolas estava dando trabalho, procurou ajudar a segurar. A Nicole nasceu da mesma forma, a Jéssica não parou. E nós nunca tivemos empecilho de estar na casa do Senhor por causa de nenhum problema. A nossa alegria, o nosso prazer foi sempre estar na casa do Senhor. Eu acho que quando o Senhor nos chama para um trabalho na sua obra, a gente tem que ser agradecido e ser honrado por esse chamado. Uma vez que você foi acordado do sono da indolência, uma vez que você foi tirado do lamaçal do pecado, uma vez que o Senhor te tirou das trevas e colocou na luz, você tem que viver uma vida de gratidão, uma vida de glorificação, uma vida de contrição com Deus. E é assim que eu tenho aprendido, e é assim que eu tenho vivido. Não existe nada melhor do que você viver uma vida de contrição com Deus. Você vai ter problemas? Vai ter dias difíceis? Vai ter. Mas você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus. E o texto de hoje, vamos falar lá em Josué. Josué, capítulo 1, do verso de 1 a 9, é um texto
muito bem comentado, porque fala de uma iniciação, de uma responsabilidade, de um princípio, o qual nós recebemos e não podemos negligenciar, porque cabe a mim levar a responsabilidade do Evangelho de Cristo, cabe a mim levar a bagagem aprendida com os meus mestres, com os pastores, com meu pai. E aqui Josué, ele tem essa responsabilidade de guiar o povo hebreu até a entrada em Jericó, e ali guardando eles na terra prometida. Vamos ler Josué capítulo 1, Velho Testamento, verso 1 até o verso 9, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa-te este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os teus dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Feche seus olhos e não a Bíblia e vamos orar. Amado Deus, clamamos a Ti, Senhor. Somos homens falhos, confessamos a Ti os nossos pecados. Como diz o salmista Davi, confessei a Ti e o Senhor me perdoou. O Senhor me livrou das mãos dos meus inimigos, colocou os meus pés firmes sobre a rocha. Ó Pai, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guiado. Não, ó Deus, porque somos alguém, não porque somos merecedores, não porque somos os melhores, ó Deus, pelo contrário, somos miseráveis pecadores, e o Senhor tem tido misericórdia de nós, assim como o Senhor teve com os homens do passado, com os profetas e com os apóstolos. O Senhor tem cuidado de nós. Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e há de vir. E graça te damos, Senhor. Ser conosco nessa noite. Que essa palavra venha fazer um mover em nosso coração. Que essa palavra venha fazer que nós possamos cada dia mais buscar a Tua face, buscar fazer a Tua vontade, segundo a Tua lei, em nome de Jesus. A palavra do Senhor veio a Josué, através do servo Moisés. Assim como o Senhor falara a Moisés e usou Moisés para iniciar a retirada do povo hebreu, escravo no Egito, da mesma forma o Senhor deu todo o poder que um homem poderia ter diante de uma nação. O Senhor deu a Moisés. E Moisés, no fim de carreira, ele passa o bastão para Josué. Mas vejamos que o Senhor, ele tem o poder para nos libertar, para tirar as escamas dos nossos olhos. Quando nós conversamos a respeito da salvação, a respeito da conversão, falamos com aqueles os quais receberam o Espírito Santo,
As pessoas falam com alegria, falam com prazer. Quando recebemos o Espírito Santo, sabemos que os nossos pecados são perdoados. E sabemos também, logo, diante da alegria, de saber que eu vou herdar o reino dos céus, também bate a tristeza em mim, porque eu pequei contra o Senhor. Falar como o salmista Davi no Salmo 51, verso 4, pequei somente contra ti, fiz o que era mal. E ao mesmo tempo que temos a alegria da salvação, bate em nós, como diz lá no Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, choramos por causa dos nossos pecados cometidos, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Choramos porque o Senhor Jesus andou como um homem, viveu como um homem e não pecou como nós. Ele sentiu na pele a dor que um homem sente, mas ele não deixou o pecado o contrair, o germinar, mas sim viveu uma vida limpa, sem mancha, sem ruga, e na cruz derramou o teu sangue para me libertar do pecado. Aí vejamos que Moisés nasceu da nação hebreia, mas viveu como fosse um príncipe egípcio. No domingo passado eu falei, talvez você é um príncipe, talvez você é uma princesa, mas está vivendo vida de miserável, porque as escamas estão nos seus olhos. Quando o Senhor tira as escamas, assim como Davi buscou Mefibosete lá em Lodebar e trouxe para o palácio, o Senhor tirou o Mefibosete, que era um príncipe, mas estava vivendo como um porco. Lembramos de Moisés. Moisés, ele era um hebreu, era da nação santa, ele era da geração de Abraão, filho de Jacó, mas estava vivendo como um príncipe do Egito, estava vivendo como se fosse um escravo desse mundo, até que quando chegou aos 40 anos, o Espírito Santo, o Senhor a despertou, quando ele viu um dos seus irmãos apanhando pelo um egípcio. Ele sentiu na pele que ele não pertencia àquele mundo, mas ele pertencia ao mundo do povo escolhido por Deus. E por aquele ato, Moisés teve que se esconder e foi para as regiões dos Medianitas. E lá viveu por 40 anos. E lá casou. E lá apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, ele chega até o Monte Horebe, o Monte do Senhor. E lá ele teve um encontro com Deus. Moisés, sendo hebreu, sendo da nação israelita, nação santa, ele teve que ter um encontro com Deus. Se eu e você, que somos batizados, compreendemos o Evangelho de Cristo, mas você não teve esse encontro com Deus, como Moisés teve esse encontro com Deus, ainda você precisa ter esse encontro com Deus. Porque Moisés só foi transformado depois do encontro com Deus. E o Senhor falou a Moisés: volta para o Egito e de lá liberto o meu povo. E Moisés virou o libertador do Egito. E depois da caminhada de 40 anos no deserto, Moisés com 120 anos, ele vê do alto de Moabe, ele vê a cidade que o povo de Israel ia herdar. O Senhor fala: você não vai pisar na terra prometida. Passa o seu bastão para Josué. Quem era Josué? Josué, filho de Nun, era parentesco com Moisés. Josué, desde o início da trajetória, ele já andava colado em Moisés. E ele viu as maravilhas que o Senhor fez a Moisés. Ele viu quando o monte tremeu. Ele viu quando o monte vibrou e Moisés, lá em cima no alto monte, recebeu os 10 mandamentos. Ele viu quando
Foi colocado na arca da aliança a tábua, o cajado, o cetro, e colocado o chifre com óleo. Ele acompanhou Moisés quando Moisés ia fazer o sacrifício, junto com Arão. Mas mesmo assim, ele teve que ter um encontro com Deus. Talvez venhamos todos os dias, como diz a Ivone, quando lê o versículo, Mateus capítulo 18. Trazemos as ofertas dos dízimos na casa do Senhor. Mas se temos rixa com o nosso irmão, o dízimo e as ofertas de nada vale. Porque primeiro eu tenho que fazer a paz com o meu irmão, para depois devolver aquilo que não é meu para o Senhor. A vida com Deus, ela é simples quando vivemos debaixo de uma santa obediência. A vida com Deus, ela é galgada dia após dia, vivendo debaixo de uma obediência. Josué vivia debaixo de uma obediência de Moisés. Quando terminou o ciclo, eles tinham que atravessar o Jordão. O Senhor chama Moisés. Moisés é levado, é retirado, e o Senhor toma Moisés. Não tem o local do sepultamento de Moisés. Só sabe que Moisés morreu com 120 anos. Mas antes de Moisés morrer, Moisés chega para Josué e unge a cabeça de Josué. Deuteronômio 34, verso 9. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as suas mãos, e assim os filhos de Israel lhes deram ouvido, e fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então o Senhor ordenou a Moisés a colocar as mãos sobre a cabeça de Josué, e passar o bastão da liderança de Israel para a mão de Josué. Não basta só frequentar a casa, eu tenho que estar presente durante todo o tempo, sendo fiel à lei do Senhor. Porque na hora de passar o bastão, na hora do Senhor te chamar para o trabalho, você está apto para o trabalho. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 17, diz que o homem, deixa eu pegar aqui, 2 Timóteo 2, 11, é 1 e 17, 2 Timóteo 3, 17, ele fala bem assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Josué era homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para aquela obra. E o Senhor, sabendo que ele estava naquela posição, ele fala: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo de quem? Do Senhor. E Josué, servidor de Moisés. Olhando para a trajetória, olhando para Jesus, vemos que Moisés é o próprio Deus. E vemos que Josué é Jesus. Porque antes o nome de Josué era Oséias, significa salvação. Quando Moisés chama Josué, chama Oséias, ele vai e muda o nome dele para Josué, que é Yoshua, que é o mesmo que Jesus, que diz: Deus é a salvação. E era tradição, quando alguém era levado a uma posição, mudava-se o nome. Lembra quando o Senhor teve um encontro com Jacó no Val de Jaboque? Como é que o nome de Jacó virou? Israel. Então o nome é mudado. E o Senhor, ele colocou sobre os ombros de Josué a responsabilidade de guiar o povo hebreu na travessia do Jordão. Lembrando que na travessia do Jordão, nesse período, o Jordão não era o Jordão que vemos nos jornais,
que vemos nos filmes, não é aquele filetinho de rio. Era um rio que tinha mais de 1000 metros de largura. Estava na cheia. Era grande o rio. E da mesma forma que o Senhor fizeram um milagre na travessia do Mar Vermelho, precisava de um milagre para atravessar o Jordão. E aqui já se fazia 40 anos que o povo estava na peregrinação. E o Senhor, ele fez uma renovação no povo. Quem entrou na Nova Jerusalém, quem entrou na terra prometida, só foi os filhos que nasceram no deserto. Por isso que é importante a peregrinação do servo do Senhor. Por isso que é importante esse período de probatório. Vejamos que quando Jesus foi batizado por João, logo ele foi levado para o deserto. E ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Vejamos que quando João ele começa o seu ministério, ele sai do deserto para batizar Jesus. Então, todo o momento da nossa vida, nós passamos por alguma dificuldade, mas essa dificuldade é para nos lapidar como cidadão do céu, é para nos moldar, para que sejamos homens melhores. Apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. Está lá em Atos capítulo 9. O Senhor tira as escamas dos olhos dele, depois de 3 dias, sem comer e sem beber, e cego. Pela imposição de Ananias, Saulo virou Paulo. E virou um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Mas existe um momento que nós precisamos falar com Deus. Não adianta apenas dizer que somos filhos de Deus, somos cristãos. Precisamos ter um momento com Deus. E ele diz: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te. O chamado para mim e para você é dispor. Eu preciso estar à disposição de Deus, porque a qualquer momento nós podemos ser indagados, ou podemos ser recolhidos, ou precisamos pregar o Evangelho para alguém. E se nós estivermos desapercebidos, se nós estivermos como as virgens, mas as outras, não basta ser virgem, tem que ser prudente, tem que estar com as aljavas, tem que estar com as vasilhas cheias de azeite. O azeite significa Espírito Santo, e sobre a vida de Josué havia espírito de sabedoria. O Espírito Santo estava sobre ele. E ele foi colocado numa posição de guia daquele povo. Vejamos o verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado. Porque era promessa de Deus. Vamos lembrar, a terra que eles iam entrar estava na mão dos cananeus. Mas os cananeus não eram donos daquela terra. Aquela terra era de Abraão. Quando ele comprou aquela terra e dizimou a Melquisedeque. Aí Gênesis capítulo 12 em diante você vai ver essa história. Então aquela terra era do povo de Israel. E o Senhor falou assim: eu dei essa terra para vocês. Mas Josué tinha que primeiro atravessar o Jordão, depois rodear o muro de Jericó, depois enfrentar os heteus, os amorreus, os jebuseus, os cananeus. Você fala assim: mas eu já sou filho de Deus, eu não mereço passar por isso que estou passando. Olha para dentro de você, faz uma introspectiva, olha para dentro da sua vida para você ver quão podre você é, tão miserável que você é. Eu necessito de Deus para me respirar, eu preciso do Espírito Santo para me dormir.
Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não consigo ter um sono reparador, como diz somente Davi, um sono reparador da alma. Por isso que Moisés, ele unge Josué para guiar aquele povo. Todo lugar que pisaram a planta dos vossos pés, vou ter dado. Já era dele, como prometia Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Olha, era muito fácil os homens de Israel simplesmente entrar. Vamos embora, o Senhor já me deu, vamos pegar, conquista, tudo é nosso, tudo é nosso. Lembramos, o povo teve que haver um milagre para que o rio se abrisse e eles passassem a pé enxuto. Assim que passaram, levantaram o altar para agradecer pela conquista. Quando recebemos a presença de Deus, quando recebemos o Espírito Santo, a nossa vida é transformada, a nossa vida é regenerada. A nossa vida, ela sai de uma vida escura, negra, nublada, suja, para uma vida limpa, alva como a neve. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo em mim quanto sujo eu sou. Porque Deus é luz, Deus é lâmpada, Deus é branco como a neve. Eu, pobre pecador. Por isso que na caminhada da vida cristã, precisamos nos esforçar. Uma vez chamado, diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 14, ele fala: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Moisés era homem de Deus, mas estava entre os mortos, vivendo entre os mortos, e comendo a comida dos mortos, até que o Senhor chamou. O que ele fez? Levantou. E Cristo o iluminou. Deu luz a Moisés. Da mesma forma, foi com Arão, foi com Josué. E Josué, levando o povo para uma nova terra. Olha o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor não vai me desamparar. O Senhor não vai deixar você sofrer, padecer necessidade. Salmo 37, verso 25. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Uma vez que o Senhor nos ilumina para viver uma nova vida, é necessário que eu dedico essa nova vida, me dispondo, estando pronto para servir aquele que me chamou, para viver cada dia mais perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vejamos o verso 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Sob juramento prometeu aos homens lá atrás, a José, aos filhos de José, aos filhos de Dan, aos filhos de Naphtali, de Zebulon, de Isacar, de Dan, de Rubens. O Senhor prometeu, e o Senhor o faria aquele povo herdar. E o verso 7, que é o verso chave: tão somente se esforça, tão somente ser forte, tão somente vai e não olha para trás, seja corajoso.
Agora ele fala, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Havia uma pressão. Havia uma pressão. Uma vez uma mulher falou bem assim, eu até queria ser cristã, mas depois há uma pressão, há uma cobrança. Há uma cobrança, aqui não pode usar isso, aqui não pode usar aquilo, aqui eu não posso ir mais na balada, aqui eu não posso mais ouvir meu funk, aqui eu não posso mais no rastapé, aqui eu não posso namorar com 2, 3 e 4 quantos quiserem. Eu falei, mas não pode mesmo não, hein? Que ser humano é esse? A cobrança nem é essa. Isso é a coisa mais fútil. A cobrança é eu entender por que eu fui salvo. E uma vez que eu entendo por que eu fui salvo, eu viverei uma vida de eterna gratidão. E tudo que eu fizer é pouco para agradecer aquele que me salvou. Porque Cristo não apenas me tirou do inferno, Ele me livrou da ira de Deus. Que não é apenas o inferno, é a eternidade no inferno, para viver uma eternidade no céu. Eu mereço? Não mereço. O salmista também fala, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ainda que os meus ossos se formassem no ventre, uniforme, tão estranho, eu, miserável pecador. Por isso, uma vez que o Senhor nos ilumina, assim como iluminou Moisés, tirou ele do meio das traças, no meio dos homens maus, e levou para a luz, Josué, sendo o seu ajudante, da mesma forma, guiou o povo para entrar na Terra Santa. Vamos lembrar? Moisés falou assim, Josué e Caleb, mais 10 espias, entra na terra e verifica a terra para ver como é que é. Quando voltou os 12 espias, 10 falou, não dá, ó, lá é morte, tem homens gigantes, o negócio lá é feio, não dá para a gente entrar. Se nós entrarmos, a gente vai ser engolido, a gente vai ser destroçado, aqueles homens, todo homem bruto. Os cachos de uvas, tem que ser 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas cada uva era da tamanho de um coco. Aí Josué e Caleb, como é que falou com Moisés, Josué e Caleb? Não, Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel, tudo que plantar dá. Tem homens, tem muralha, mas em nome do Senhor dos Exércitos, vamos vencer. Parece que o problema na sua frente vira um grande monstro, vira um gigante, e você fala, não consigo, não dá para me ir, e tem 10 dizendo, não vai não, Beth. Não vai não, Vinícius. Não vai não, Ranieri. Não vai não. Calma. Segura, calma. Já que você é calmo, segura. Não vai não. Tem 10 dizendo, mas tem 2. 2 de grande responsabilidade. Homem de Deus, Josué e Caleb. Podemos ir, iremos vencer. A terra é boa. A terra é nossa. A terra dos nossos pais. Não é dos cananeus. A terra é aquela que o Senhor deu a Abraão. Ela é minha. Vai, é difícil, é longe, vai ser árduo. Eu vou sair machucado, mas eu vou herdar a Terra Santa. Eu vou morar no céu. Eu vou morar na terra que manda leite e mel. Por isso eu não posso desistir quando o obstáculo cresce na minha frente. Quem viu aquele comercial do iFood? Passou no ano passado. Você não é você quando está com fome. Gera um monstro dentro de você. E nasce um monstro, nasce um dragão para te comer. Claro que esse simbolismo todinho traz um simbolismo do globalismo, traz um simbolismo da nova era, que quem vai dominar o mundo, e quem já domina o mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. Eles só estão mostrando aquilo que já existe.
e que a sociedade finge não saber, ou muitas das vezes estão cega, estão incrédula, por causa da sua cegueira espiritual. Então, nós muitas vezes deixamos esse monstro crescer. A Jéssica quinta-feira, quinta, sexta, ontem e hoje, passando mal. A cabeça da Jéssica doendo. Quinta-feira ela não veio na igreja. Eu falei, Jéssica, vamos para o socorro. Aí nós viemos. E ela passando mal. Eu acordei hoje com a dor nas costas, terrível. Falei, vou logo tomar um remedinho aqui para logo dar uma sarada nessa dor. E a Jéssica sofrendo dor de cabeça. Eu falei, Senhor, tem jeito. Ela foi tomar mais 2 comprimidos. Fiz uma massagem na região do pescoço dela, na cabeça dela. Deu aquela amenizada. Eu falei, Senhor, eu preciso da minha esposa me ajudando na igreja. E pela graça de Deus ela veio. Mas a Jéssica está com dor de cabeça. Agora você pode usar esse monstro, ser maior do que você. O Senhor nos chamou para viver uma nova vida. Diz o apóstolo Paulo que essas coisas que acontecem em nossas vidas são leves e momentâneas aflições. E eu concordo com ele. Porque nós iremos herdar uma coroa de glória eterna. Viver 30, 40, 120 anos como viveu Moisés não é nada. Josué viveu 110 anos e morreu. Isso é alguma coisa? Não é nada. Vamos herdar a eternidade com o Pai, se eu andar segundo a obediência que Ele me ordenou. Moisés ordenou a Josué a andar, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Você quer andar bem sucedido? Você quer ter uma vida íntegra? Você quer ter um casamento maravilhoso? Uma vida bem sucedida com seus filhos? Seja íntegro a Deus, seja leal a Deus, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Porque não basta eu ser verdadeiro lá fora, eu tenho que ser verdadeiro dentro da minha casa. Porque é dentro da minha casa que eles vão me medir. Por isso que Josué, ele vai remeter lá em Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, no verso de 1 a 3, o salmista Davi fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Repara bem, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta. Não se assentar não é sentar, não se assentar é não comungar, é não fazer parte da roda dos escarnecedores. Quando acontecer isso, você fala: o meu prazer está na lei do Senhor. Diz ele: é melhor ir dormir à porta do templo do que ele estar nas casas de balbúrdias da vida. É melhor deitar à porta do templo, diz o salmista Davi. O salmista Davi fala: é melhor um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. E o meu prazer, diz aqui, o verso 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O seu caminho, que caminho que é? Qual o nosso caminho? O caminho nosso é Cristo. Não há outro caminho. Qual o caminho? Cristo. Quando o Provérbios de Salomão diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar. Qual o caminho? Aí o povo de Israel
O povo que quando escreveu, relatando sobre Jesus, Jesus diz: eu sou o caminho. O provérbio diz: ensina o filho no caminho que deve andar. Jesus fala: eu sou o caminho. Não tem um caminho que Salomão fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu não consigo herdar a terra prometida se eu não passar por Jesus. E é um processo. E a vida desse homem, Josué, assim tem que ser a nossa vida. Não andar segundo o conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores. Meu prazer tem que estar na lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite, porque eu serei como uma árvore plantada junto à corrente de águas, o qual o fruto dará na estação própria. Tudo quanto eu fizer será bem sucedido, prosperará. A igreja do Senhor em Virgolândia, a igreja do Senhor no Brasil, tem que prosperar, ela tem que prosperar, porque nós estamos enxertados em Cristo, na videira que é Cristo, e todos que estão enxertados em Cristo, esse dá fruto, bom fruto. Por isso, repetimos, ele falou: tão somente ser forte e muito corajoso. A batalha é difícil, não basta ser ungido, não, você é ungido do Senhor, não basta ser chamado, não, você tem que ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andais. E o livro da lei guardado em nosso coração, cravado em nossa vida, cravado em nossa alma. Assim como Esdras e Neemias achou o livro da lei empoeirado dentro do templo destruído, e Esdras pegou o livro e abriu 6 horas da manhã e começou a ler o livro, e o povo de Israel começou a chorar, 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 e ficaram ali de pé ouvindo o livro da lei por 6 horas ininterruptas. Isso é meditar na lei do Senhor. O nosso dever é meditar. Eu não posso deixar de meditar, porque um dia que eu deixo sem meditar, eu sou presa fácil para Satanás. Devemos ser forte e corajoso. Eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda. Diz o apóstolo Paulo: o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Eu não posso ir para outro lugar a não ser para Cristo. E o único caminho ao céu se passa por Jesus. Jesus é o caminho que conduz à salvação. Tenha Cristo em vossa vida. Viva Cristo em toda a vossa maneira de viver. Viva Cristo. E respira Cristo. Transpira Cristo. E Cristo resplandecerá o teu rosto. Vamos orar. Amado Deus, querido e soberano Pai, quão miseráveis somos, quão pobre e pecador somos. Ó Deus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. E sabemos que a Tua igreja precisa de homens e mulheres dispostos para trabalhar na seara do Senhor. Disposto para ser forte e corajoso e andar segundo a sua lei, porque a tua palavra diz para pregarmos o evangelho a toda criatura até que o Senhor venha, e para buscar a ti e adiantar a tua vida, eu preciso pregar o teu evangelho, viver o teu evangelho, sendo uma Bíblia aberta, sendo um livro aberto. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Trabalha no coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Cuida de cada um dos teus filhos, moldando as nossas vidas,
para que não venhamos andar segundo o molde do mundo, mas segundo o teu querer e a tua vontade. Trabalhe nosso coração todos os dias, Espírito Santo. Move o nosso ser todos os dias, Espírito Santo. Necessitamos de Ti. Enche nosso coração com fogo, o fogo que queima o pecado, o fogo que transborda de alegria, sabendo que vamos morar no céu. Tem misericórdia de nós. Guarda o teu povo nessa cidade mirabolante. Guarda cada um dos seus filhos, desperta cada um dos seus filhos, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. O Senhor quer falar contigo. Oh Pai, leva os teus filhos em paz, cada um para a sua casa. Guarda e protege. Que tenhamos uma semana maravilhosa em tua presença. Porque terça-feira, com a graça do Senhor, estaremos aqui novamente. Na quinta-feira, no sábado com o adolescente e novamente no próximo domingo, dia 15. Ó Deus, é só o Senhor que nos conduz. É só o Senhor que toma conta de nós. Por isso, ó Deus, coloca um guarda em nossa mente, coloca um freio em nossa língua, para que venhamos apenas viver a Tua palavra e ser, ó Deus, fiel à Tua lei, como o Senhor ordenou a nós. E assim devemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja está